Brasil. Eu sou orientada pela Wanda Alice, vou ser, na verdade, né? Eu vou começar o mestrado agora no segundo semestre de 2021 e eu trago para essa apresentação o tema da pesquisa que relaciona o uso do HBIM, né, do Heritage Building Information Modeling, e a avaliação dos impactos das mudanças climáticas no contexto urbano edificado. Essa página era só para conceituar, né, que eu vi que vários projetos aqui já estão em andamento, tanto de mestrado quanto de doutorado, mas dessa apresentação, ela é baseada mais na minha tese, que foi apresentada para a inclusão do mestrado, agora do segundo semestre. Então, sobre a parte da introdução, essa pesquisa ela tem como foco principal eu unir os temas tanto do BIM quanto do patrimônio, chegando ao conceito do HBIM, né? E a relação que eu posso conseguir criar com as mudanças climáticas. Basicamente, a maioria dos projetos que a gente tem, tanto no Brasil quanto em outros países, nem sempre eles conseguiram ser devidamente documentados, né? Principalmente quando a gente vê pela parte tecnológica. Às vezes a gente tem esses projetos documentados apenas de formas manuais, né? Só em papéis. Então, documentar esses projetos de formas mais tecnológicas, cadastrar eles, isso poderia fazer com que o processo de conservação ao longo do tempo fosse aumentado, né? Então, em consequência da inexistência desse sistema de cadastramento e de gestão do patrimônio arquitetônico, esse estudo ele vai se propor utilizar o HBIM para que o processo de documentação e gestão de dados se tornem mais ágeis, eficazes e acessíveis também. Então, apenas conceituando, o HBIM se propõe como uma extensão da tecnologia BIM, né, com foco voltado para a área do patrimônio histórico, considerando todas as especificidades que um projeto pode ter. Então, se a gente fosse tentar entender o HBIM em 3 passos principais, por exemplo, a gente poderia considerar que o primeiro deles seria, a gente faria um levantamento do projeto arquitetônico utilizando algum meio tecnológico, como o drone, o laser scanner ou a fotogrametria. Após isso, a gente conseguiria analisar todos esses dados obtidos a partir desses levantamentos tecnológicos e também manuais, que é o que já existe, né? Gerando uma série de combinações parametrizadas dentro de um programa, criando um modelo mais completo em questão de informações, né? Informações construtivas principalmente. E nisso a gente consegue ter um produto final com um compilado de informações úteis ao projeto através do HBIM. Então, os objetivos principais dessa pesquisa são 3, que é tanto estudar e aplicar a abordagem do HBIM com o intuito de avançar nesses meios de preservação do bem edificado, né? Além disso, eu também quero tentar documentar o atual estado de conservação de um objeto de estudo que já foi definido, né? E assim, eu consigo auxiliar tanto na questão da preservação, indicando, inclusive, essa relação de como que eu consigo adequar uma construção antiga a todos esses acompanhamentos das mudanças climáticas que estão acontecendo. Na verdade, o objetivo desse estudo foi feito a partir de um objeto escolhido, que é o Museu das Bandeiras, localizado em Goiás, na cidade de Goiás. Essas imagens é só para ilustrar o prédio que foi escolhido, né? Ele hoje é um museu, mas anteriormente ele serviu como uma casa de câmara e cadeia da cidade de Goiás. Então, é um objeto que tem um valor histórico relevante, né? Já é um bem tombado pela Unesco também, e que se adequa bastante a esse estudo, né? Ao que ele se propõe. Em relação à metodologia, eu separei 6 itens principais que eu achei que seriam necessários para que o estudo tenha um andamento bom. O primeiro deles seria definir a problemática e a validação do tema a partir de uma revisão bibliográfica que seja bastante clara, né? Após isso, seria a definição da edificação que serviria como objeto de estudo, no caso MUBAN. E em terceiro, eu faria um levantamento tanto físico quanto digital das características arquitetônicas da edificação de estudo. Um levantamento físico, ele consistiria em um levantamento por medição terrestre, né, com trena, tanto digital quanto manual. Pegaria também os levantamentos já existentes em relação a projetos, e os levantamentos digitais seriam utilizando outras tecnologias, como o laser, o drone, todas essas outras formas que ajudam também a fazer um levantamento de forma mais precisa.
Após isso, a gente partiria para o método D, que é cruzar todas essas informações que a gente levantou, tanto físicas quanto digitais, para realizar um cadastramento sucinto de todas as informações em um programa específico, que no caso vai ser escolhido o programa do Revit. E aí sim a gente consegue iniciar o projeto pela abordagem dentro do HBIM. Após, então, eu ter esse edifício levantado, modelado, inclusive, né, no Revit, eu consigo também partir para a próxima etapa, que seria a coleta dos dados climatológicos. E ele seria feito de duas formas principais. Ele seria abordado tanto de uma forma geral quanto de uma forma específica. A forma geral seria através de estações meteorológicas da própria cidade de Goiás, que inclusive a UFG da regional ela possui uma, então teria como obter esses dados. E uma coleta de dados também mais específicos seriam as coletas feitas de uma forma mais local, ou seja, na própria edificação, com algum tipo de dispositivo eletrônico, como o data logger. Nesse caso, eu já tenho o equipamento também, que facilitaria essa coleta de dados na edificação, tornando essa metodologia mais efetiva também. E, por fim, eu conseguiria identificar e avaliar qual é a relação das problemáticas climáticas em relação à edificação. Eu poderia fazer várias simulações de eficiências energéticas no BAM e prever quais seriam as soluções ou quais as problemáticas existentes e disponibilizar. Então, como resultados esperados, eu apontei 4 principais analisando todo esse projeto. O primeiro seria principalmente a questão de promover a discussão de como que eu possibilito que uma edificação histórica esteja aliada com as tecnologias atuais, como o BIM. Porque muitas vezes os projetos antigos, eles não têm um cadastramento efetivo, né? Principalmente em tecnologia BIM. A gente vê muito projeto cadastrado de forma 2D, AutoCAD, por exemplo, em plantas, principalmente esses edifícios mais antigos. Então, a ideia é promover justamente essa discussão de como que eu possibilito a criação dessa relação. Como resultado esperado também, eu quero relacionar o cadastramento do projeto no HBIM com essas possíveis soluções projetuais das edificações com as mudanças climáticas e tornar um exemplo para ser disponibilizado também. Como terceiro ponto de resultado, e seria também um dos mais importantes, eu quero fomentar a estratégia de disseminação do BIM, lançado pelo governo federal. Se eu não me engano, eles lançaram essa proposta em 2018, estimulando a inserção da tecnologia BIM dentro dos órgãos públicos, que tenha o papel de administrar os bens tombados, mas nem sempre utilizam das melhores das tecnologias disponíveis, né? E, por fim, um dos resultados também seria a valorização do patrimônio histórico-cultural, né? Talvez seria até o resultado mais importante, principalmente ao que se refere à cidade de Goiás e a importância da preservação do Museu das Bandeiras. Aí, apenas mostrando as referências que eu usei para construir a tese do projeto, né? E é isso, pessoal.